Senhor, estamos presencialmente aqui em sua santa casa e temos a plena certeza que o Senhor está conosco. Nós iremos, Senhor, estudar sua palavra para justamente extrairmos lições de sua verdade. Senhor, abençoe cada estudante de sua palavra neste momento, aqueles também que estão nos assistindo pela internet. Nos dê, Senhor, o privilégio de te conhecer muito mais. Em nome de Jesus. Amém. Estamos em mais uma escola sabatina. Nós estamos com um formato um pouco diferente para interagir com vocês. A lição da escola sabatina dessa semana nos ensinou sobre um Deus consolador, um Deus que cumpre suas promessas, um Deus que se preocupa com as necessidades dos seus filhos. O livro de Isaías 40 foi o estudo dessa semana. E sabe, o livro de Isaías, ao todo, tem como contraste a questão do juízo contra as nações e também contra o povo dele, mas também vai falar a respeito das boas novas. E nós temos hoje a participação dos nossos pastores, pastor Denilson, pastor André, a participação no estudo de hoje da classe de casais. Nós preparamos aqui algo especial para você, para que você também assista a participação dos alunos da escola sabatina. E cada sábado teremos aí novos alunos para participar. Essa semana nós aprendemos então que existe um Deus Consolador e é o Deus Consolador que tanto necessitamos. E nós vamos iniciar essa lição, esse estudo, essa recapitulação com a primeira participação do nosso aluno, né, ou da classe de casais, que é o Joxan Torres. A lição de domingo fala sobre consolo para o futuro. A gente sabe que grande maioria dos teólogos e dos intérpretes associam esses eventos finais descritos no capítulo 40 de Isaías ao cativeiro babilônico. E nas expressões dos versos 1 e 2 a gente encontra uma mensagem de esperança ao povo de Deus. Ela fala sobre as bênçãos da aliança, que elas seriam renovadas, ela fala do cativeiro teria um fim, e ainda mais que os pecados do povo seriam perdoados. Trazendo isso para nós, para os nossos dias, a gente sabe que a aliança de Deus é renovada a cada dia, que o sacrifício de Jesus na cruz vai nos dar uma vida eterna, que esse sofrimento dessa terra vai acabar muito em breve e que os nossos pecados seriam perdoados e que nós viveríamos por toda a eternidade com Cristo lá no céu. Que bênção essa mensagem que o nosso amigo Joxan apresentou, onde nós temos uma concretização de promessas e a palavra de Deus em Isaías capítulo 40 vem trazendo no início um momento meio tenso. Como consequência de nossas falhas, nós sofremos algumas situações. As consequências de nossas escolhas promovem exílio, distanciamento do nosso Pai Celestial. Meus queridos, nós não podemos ficar distante de nosso Deus. O povo de Israel ficou longe, distante do nosso Deus, e sabe o que aconteceu? Em Isaías capítulo 40, verso 1 e 2, vem mostrando que durante 150 anos esse povo ficou exilado, ficou preso no cativeiro em Babilônia. E nós não podemos, pela ajuda divina, continuar tendo essas práticas, meus queridos. A palavra de Deus nos incentiva a obedecer à vontade dEle. E quando obedecemos, é certo de que nós vamos conseguir a ajuda do Pai Celeste. Nos capítulos 13, 14 e 21 de Isaías, vem apresentando uma profecia que aconteceria. O povo de Israel seriam levado como cativo para a Babilônia, e existia uma promessa, e em Isaías capítulo 40, nos versos 1 e 2, vem apresentando essa promessa, a concretização dessa promessa. Depois de 150 anos, o povo que estava cativo agora poderia ter uma ajuda celestial, e essa é a ajuda que nós precisamos. Estamos na época de uma pandemia, é consequência de nossos erros, é consequência de nossa falta de cuidados para com o outro, algumas situações de alimentação, a palavra de Deus nos incentiva, nos mostra isso, falta de cuidado em vários aspectos, e como consequência nós estamos numa situação complexa.
mas nós temos uma receita. Se nós obedecermos à vontade de nosso Deus, a ajuda é certa. Sara nossa terra. É uma solicitação que nós precisamos fazer com Deus. Meus queridos, essa passagem é um consolo para mim e para você. É um consolo para Israel. Amém. Sabe, amigos, em Ezequiel capítulo 12, o verso 28, a palavra do Senhor diz assim: portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor. Deus sempre cumpre suas promessas. Nós vamos ter uma outra participação também da classe de casais, agora com o nosso irmão André Wolff. Bom dia. Na lição de hoje, vamos estudar Isaías capítulo 40, versos 3 a 8. A partir desse capítulo 40, o profeta Isaías passa a tratar da aliança que seria restaurada com Judá após a libertação do cativeiro babilônico e das bênçãos de uma nova era de paz. E dentre essas novas dádivas, dessas novas bênçãos, temos a vinda do Messias, que foi profetizada no verso 3 desse capítulo, que também trata da glória da sua manifestação no verso 5 e que suas palavras permaneceriam para sempre, no verso 8. Beijo em todos. Bom dia, irmãos, bom sábado. Muito bom ver vocês aqui na igreja, amém por isso. Nós estamos aqui, estudando uma lição tão fantástica, aquilo que o André, Dr. André estava mencionando no vídeo, e é muito interessante essa questão que Isaías ressalta da presença de Deus, da sua palavra e também a preparação para a vinda do Senhor. O que isso tem que ver conosco? Essa profecia de Isaías, que ligações tem conosco? Se você estiver com a sua Bíblia em mãos, pode abrir ali em Isaías capítulo 40. Abre em Isaías 40, você que também está aí na sua casa, nos assistindo, abra em Isaías 40. A gente vai ver algumas coisas bastante interessantes aqui, que tem que ver diretamente conosco, com o tempo em que nós estamos vivendo. Versículo 3, Isaías 40, versículo 3, diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Bom, você vai clamar, toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Quantos elementos nós temos aqui, quando a gente lê numa passada de olhos rápida, assim, a gente acaba não entendendo e percebendo a profundidade de toda a revelação dessa profecia que aqui está. Número 1, está dizendo o quê? Que a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre, ou seja, aquilo que Deus falou vai se cumprir e ponto final, amém? E isso nos leva a orar também através de promessas. Tudo que o Senhor falou, Ele vai cumprir. Se eu clamo a Deus, oro nas suas promessas, Ele assim o cumprirá. Deus está dizendo aqui que haveria uma libertação do povo de Deus, que viria um arauto. De onde viria essa libertação? De quem viria? Mais do que uma libertação temporal, Deus está, através de Isaías aqui, nos revelando da libertação da escravidão
do exílio que o pecado tem causado a todos nós. Quando a gente lê Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, nos vem à mente, pelo menos a minha mente, na hora veio João, Evangelho de João, capítulo 1. Olha o que diz lá, João capítulo 1. Se você quiser abrir a sua Bíblia, João Batista estava batizando, pregando. Qual era a pregação de João Batista? Ele estava pregando arrependimento. Então chegaram alguns a eles, e perguntaram, versículo 21, quem és, pois? És tu Elias? E ele disse, não sou. És tu um profeta? Ele disse, também não sou. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Quem dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu. O que foi que Isaías respondeu? Ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Interessante, não é? Isaías, ele estava profetizando que viria um arauto que clamaria e proclamaria a vinda do Senhor. Quem foi este? João Batista. Qual foi a mensagem de João Batista? Uma mensagem de arrependimento, preparando o caminho para a vinda do Senhor Jesus. Agora, quando nós estudamos, a gente vai perceber que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, de alguma forma, é esta voz que clama no deserto para preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Qual é a mensagem que nós devemos pregar? Também a mensagem de arrependimento. Como assim, pastor? Porque a mensagem que nós temos a pregar é a mensagem do juízo investigativo, é a mensagem do dia do juízo, conforme nós temos em Levítico capítulo 16, versículo 26, que diz o quê? Que Deus está purificando o santuário, Ele quer purificar o seu povo de pecado. Então nós devemos nos afastar do pecado e assim estarmos nos preparando e levando outros a se prepararem também para a volta de Jesus. Um segundo ponto que eu ressalto aqui, a voz que clama. João Batista primeiro, depois o Elias profético, a igreja, o movimento adventista do sétimo dia. Segundo ponto agora, a presença de Deus. Diz que Jesus, em João diz que Ele habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do único. Ele se fez presente, Ele fez Deus conosco. E Ele revelou a glória do Pai. E Isaías falou aqui, olha, Ele vai manifestar a glória do Senhor. Isaías 40, versículo 5. Qual é a glória de Deus? Aqueles que estão acompanhando os estudos aí da série O Deus do Antigo Testamento, no último tema que nós estudamos, nós vimos que a glória de Deus é manifestada através da sua bondade. E Jesus manifestou a bondade de Deus onde? Na cruz do Calvário. Ele manifestou, Ele revelou a glória, Ele revelou a bondade de Deus. E essa bondade nos permite o quê? Através da cruz, sermos libertos dos nossos pecados, os sermos usados como arautos da verdade para anunciarmos que o Senhor vem, nivelando os caminhos para o preparo da vinda do Rei, ou seja, Cristo Jesus em sua majestade e glória. Quando então estaremos libertos para sempre de pecado e moraremos com Ele diante da presença dEle no seu santuário, o lugar de sua habitação para todo sempre. Amém, pastor. Olha só o que diz Pedro. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus seja louvado. Nós vamos ter agora uma próxima participação da Franciele Torres. A lição de terça-feira tem como título A Origem do Evangelismo e fala sobre a primeira vinda de Cristo. Isaías 49 nos diz que as boas novas apresentadas pelo profeta Isaías era que o Senhor Deus viria novamente ajudar. Em Isaías 40, 10, 11, encontramos referências proféticas às duas pessoas que anunciaram a chegada do Messias e sua obra. Simeão e Ana eram idosos quando conheceram o menino Jesus, quando ele foi apresentado no templo. Logo depois também temos João Batista, que preparou o caminho para Cristo, o Verbo eterno que se tornou a presença do Senhor encarnada entre seu povo. João 1,14. E esse foi o início do evangelismo cristão como o conhecemos hoje.
que cada um de nós possamos, como Simeão, Ana e João, proclamarmos as boas novas e que Jesus veio para trazer a salvação. Pastor, a origem do evangelismo, né? Aqui o autor da lição, né, o pastor Dr. Roy Gaine, ele colocou, né, a origem do evangelismo no Novo Testamento, a primeira anunciação das boas novas que foram feitas por João Batista, quando ele apontou e disse: vejam, esse é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Né, todo o ministério de João Batista o estava preparando para esse momento. E depois, na verdade antes dele ainda, né, nós temos ali Simeão e Ana como arautos, né, mencionando que ele, Cristo Jesus, aquele bebezinho, era de fato o Messias, o Machia, o ungido, o enviado de Deus para, como o substituto, como o descendente de Davi, para nos salvar e nos redimir de nossos pecados. O que eu acho interessante aqui, dentro desse contexto, que eu acho muito belo, é que Deus confiou a duas mulheres em especial, Ana e também Maria Madalena. Ana anunciando o nascimento e a vinda de Jesus ali, quando ele foi para ser dedicado no templo, e Maria Madalena no tempo por ocasião da sua ressurreição. Eu vejo aqui, queridos irmãos, que Deus tem um carinho muito especial para com o ministério da mulher, com o ministério que as mulheres exercem. Deus tem um carinho muito especial. Ontem nós tivemos aqui à noite o segundo programa dos 10 dias de oração, neste ano Fidelidade, né? Famílias fiéis até o fim. E estava aqui sentado nessa cadeira a professora Keila, que é a nossa líder do Ministério da Mulher, e ela mencionou que só em nosso campo, na Associação Sul Paranaense, 58% dos membros são mulheres, quase 60%, amém? E as mulheres, elas exercem um papel maravilhoso na pregação do Evangelho, e Deus tem confiado a elas esse papel. Enfim, o chamado é para todos nós, né? Agora juntamente com esses que anunciaram as boas novas. Quando nós vamos para o livro do Apocalipse, nós vemos ali um anjo, um mensageiro que voa pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a todo que se assenta sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Então nós agora estamos como chamados, como arautos da verdade, para proclamar esse evangelho. É interessante, pastor, que as últimas palavras de Jesus na Sagrada Escritura diz: ide, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele desejava que o evangelismo fosse compreendido, que o evangelho fosse compreendido, para que o evangelismo fosse o papel fundamental do povo de Deus, proclamando a mensagem. Nós vamos ter a participação também agora da Neiva, e é interessante o que ela comenta, e preste bem atenção. Criador misericordioso. Os judeus eram em poucos, e eles tinham uma dura e longa jornada. Eles já estavam incrédulos, achando que Deus não ouvia mais as suas súplicas. Isaías 40 são palavras encorajadoras que mostram que Deus é o Criador, que Ele é sábio, que Ele atua mesmo quando está em silêncio. Ele é incomparável. Tenho a tendência de querer resolver os meus problemas à minha própria ótica. Em vão. Se entregar a Deus com confiança, tudo se resolve à ótica dele. Como Criador, Ele espera isso de nós. Essa parte da lição da Escola Sabatina é uma reafirmação do que foi passado na lição anterior, onde o pastor André veio trazendo uma orientação, juntamente com a ideia que o pastor David também mostrou, que é o seguinte: nós temos que fazer o evangelismo, mas como vamos fazer o evangelismo? Como nós vamos explicar isso? A resposta é óbvia. E nós encontramos aqui quando analisamos o texto de Isaías 40. E lá nós vamos conseguir ver uma estratégia didática divina para conseguir mostrar o que é óbvio.
Sabe o que o Isaías capítulo 40 apresenta? Ele intercala 2 temas importantíssimos para que todo cristão ele consiga caminhar de forma firme, de forma estável. Sabe por que Deus quis apresentar isso? Porque o nome dele foi desonrado lá no céu. O inimigo, ele veio trazendo uma ênfase de que Deus é ruim, de que obedecer às vontades dele é difícil. E aí alguns pensam que a salvação vem por obedecer à palavra de Deus, e se eu não, depende das minhas obras para conseguir a salvação. Nesse capítulo, nós conseguimos ver como Deus incentiva que nós confiemos nele. Quando nós lemos esse capítulo, nós conseguimos fazer algumas marcações. Quando você estiver lendo tua Bíblia, você consegue fazer essas marcações. E aí nos versos de 1 a 5, apresenta um tema importante. Nos versos 1 a 5 vem descrevendo que nosso Deus, ele vem consolar, ele além de vir consolar, ele vem nos libertar. Consolo e libertação são apresentados nos versos de 1 a 5, demonstração de misericórdia. Mesmo o povo de Israel cometendo os erros que cometeram, temos um Deus de misericórdia, amém por isso? Temos um Deus que pode nos ajudar, meus queridos. Então é isso que nós devemos ter como óbvio, Deus pode nos ajudar. E aí em seguida, nos versos 3 a 8, nós percebemos que Deus tem poder. Ele vai agir de forma forte às vezes, para nos alertar sobre algumas coisas. E se eu faço, não tem problema eu cometer um erro aqui, outro ali. Nos versos, nós vamos ver que a permanência em oposição à fraqueza humana. Deus não apoia as nossas fraquezas. Ele não gosta de que quando a gente comete os erros e acha que não tem problema. Nosso Deus é misericordioso, mas Ele também é justo, né? Nosso Deus do Antigo Testamento, como o pastor André vem pregando nos últimos sábados, meus queridos, esse é um Deus forte, mas Ele é um Deus maravilhoso. Ele é misericordioso, Ele sabe como nos ajudar e precisamos nos aliar a Ele. Nos versos 9 a 11, vemos boas novas de libertação, pastor do seu povo, misericórdia novamente. Conseguem perceber como Deus é didático? Ele quer apresentar o óbvio, que Ele pode resolver o nosso problema e Ele vai nos ajudar. E nós precisamos ouvir a voz dEle para conseguirmos continuar na caminhada cristã. Nos versos 12 a 26, apresenta um Criador incomparável. Eu gostaria que você lesse comigo o verso 18. Isaías capítulo 40, o verso 18. Esse verso apresenta uma situação didática de Deus. Ele faz a gente pensar, Ele não quer que a gente assuma as coisas só por assumir. Olha o que Deus fala, através de Isaías. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Com quem? Não tem como comparar o Deus de Israel, não tem como comparar o nosso Deus que pode nos ajudar em todas as coisas. Nosso Deus é incomparável, pastor André, impossível um pai enviar um filho para morrer por alguém, e nosso Deus fez isso, amém por isso? Incomparável o amor de nosso Deus. Isso é óbvio quando lemos a Bíblia. E o inimigo, ele veio tentando destruir o caráter divino desde o céu. Mas esse texto nos mostra que Deus é misericordioso e Ele é poderoso. Meus queridos, não permita que a descrença à palavra de Deus nos deixe como o povo de Israel ficou. A descrença promoveu cativeiro durante 1 século e meio. A descrença pode promover desestabilidade na minha família. A descrença pode promover uma situação de pandemia.
A descrença pode destruir relacionamento. Se nós confiarmos no poderoso e misericordioso Deus, 1000 cairão do seu lado, 10.000 ao teu outro lado, e tu não serás atingido. Amém. Pastor, o que você falou está em Salmos capítulo 98, verso 2 e 3. O Senhor fez notória a sua salvação e lembrou-se então de sua misericórdia para com o seu povo. Amém? Nós temos nossa última participação com o irmão Samuel, para então concluirmos o nosso estudo desta manhã. O tema de quinta-feira é o problema da idolatria. A escritora Ellen White compara a falsa adoração a um adultério espiritual. E vemos nos escritos antigos que a idolatria era muito sedutora, porque prometia benefícios pessoais, de satisfação pessoal e, claro, os benefícios materiais. E hoje, dentro do cristianismo, nós temos a teologia da prosperidade, que da mesma forma promete que você terá benefícios pessoais, a tua satisfação pessoal íntima e, claro, você vai ter retorno material por estar indo a Cristo. Sendo assim, podemos considerar também a teologia da prosperidade como uma idolatria ou um adultério espiritual. Deus advertiu o povo a não seguir ídolos ou adorar ídolos. E é interessante que a lição de quinta-feira fala, num parágrafo, ela diz assim: qualquer coisa que tenha a tendência de diminuir o nosso amor a Deus ou de interferir no serviço devido a Ele, torna-se então uma forma de idolatria. Que forte, né? A palavra idolatria no hebraico é avodá, que significa serviço. Todo tipo de serviço prestado a uma coisa, a um indivíduo, você está infelizmente adorando, não a Deus. Todo o nosso serviço, toda a nossa obra deve ser exclusivamente para Deus. Uma vez que você faz o contrário disso, você está adorando algo, coisa ou pessoa. A lição da escola sabatina nos ensinou que existe um Deus justo, justo para salvar, justo para dar as boas novas e consolar o povo. Nós temos um Deus que deseja que todos se arrependam e sigam os caminhos dele, para que possam ser dignos da eternidade. A lição dessa semana nos ensinou, sem dúvida, que o nosso Deus é Deus, o Deus que consola, o Deus que sempre está disposto a acolher você, o Deus que sempre está disposto a te amar. E você precisa valorizar esse Deus, precisa reverenciar e honrar esse Deus através de suas ações. Que nesse momento você venha entender que Deus nunca lhe abandonou, nunca lhe abandonará. Amém? E sempre dará oportunidades para que você então retorne aos caminhos dele. Vamos falar com Deus para agradecer esse estudo? Senhor nosso Deus, muito obrigado. Obrigado porque, sem dúvida, o Senhor é o Consolador. É o Senhor que nos dá a oportunidade de nos arrependermos. É o Senhor que espera os seus filhos a seguir os seus caminhos. É o Senhor que muitas vezes, através do juízo, nos ensina que o seu amor está acima de qualquer pecado. Obrigado, Senhor, por nos instruir, por nos advertir e corrigir. Em nome de Jesus. Amém.